Olá, amigos. Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E, como sempre, agradeço a vocês que dão uma olhada nos meus vídeos, que dão like, que compartilham, aos inscritos e aos futuros inscritos. Continuamos com a nossa saga em prol do bom conhecimento, da boa informação, nessa nossa simples revista eletrônica, onde falamos sobre temas atemporais, sobre temas atuais, com biografias bem interessantes, entretenimento, cultura, arte, tudo que for voltado para as ciências humanas. E este vídeo nós já temos no YouTube quase 110 vídeos. E eu convido vocês para que, quando quiserem, quando puderem, deem uma passagem por esses vídeos, que eu garanto a vocês que vocês vão ficar, como eu sempre digo, um pouquinho mais sabidinhos. Tudo que a gente traz em forma de conhecimento, em forma de informação, se transforma em currículo, né? Em currículo no dia a dia, no nosso bate-papo, e até mesmo para que a gente possa compreender toda essa aparente turbulência em que se encontra o nosso mundo, o nosso planeta. Hoje eu vou falar um pouco, já que essas pessoas, esses temas que eu vou abordar hoje, eles têm uma gama muito grande de informações, mas a gente sempre fala, né? Fala um pouco sobre. Hoje vamos falar sobre um grande brasileiro, um homem do entretenimento e também da cultura, que trabalha muito voltado para o público infantil e já há muitas décadas. Eu vou falar hoje sobre Maurício de Souza. Falarei também sobre os famosos irmãos Grimm. Talvez os irmãos Grimm não sejam tão famosos quanto as suas obras, que vocês vão descobrir daqui a alguns minutos. Vamos falar também sobre o Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Quem trabalha na área de medicina sabe o que eu estou dizendo. E vamos falar também, em atualidade, sobre a TV 3.0. O que é a TV 3.0? Vamos agora subir no balão do conhecimento e vamos ficar sabendo um pouco sobre cada item desse que foi abordado aqui no início do nosso vídeo. Meus amigos, hoje eu quero falar sobre um homem, né, um brasileiro, que eu acho ele extremamente simpático, eu acho o sorriso dele muito carismático e que tem uma história bem bacana dentro da arte, dentro do entretenimento e dentro até da literatura, né, da literatura infantil. Vou falar agora um pouco sobre Maurício de Souza, este brasileiro que nasceu na cidade de Santa Isabel, no interior do estado de São Paulo, no ano de 1935, e que posteriormente foi morar em Mogi das Cruzes e depois caiu dentro da capital, da maior cidade brasileira, que é São Paulo, onde ele começou a crescer, a avançar e se tornar hoje um dos maiores nomes voltados para justamente o público infantil. No começo do seu trabalho, ele fez o que? Ele começou a fazer tirinhas, né? As chamadas tirinhas, historinhas. E a primeira delas foi com o personagem Bidu e também Franjinha. Ele cooperou primeiramente em jornais como o Correio da Manhã de São Paulo. Depois ele se tornou presidente da ADESP, Associação de Desenhistas do Estado de São Paulo. Cooperou também com essas mesmas tirinhas na Folha de São Paulo, isso já no período da ditadura militar. Nós sabemos que a ditadura militar começou no ano de 1964 e foi até 1984. E foi um período de muita turbulência no Brasil. Porém, Maurício de Souza saiu totalmente ileso. Em 1963, ele cria o seu personagem, talvez o mais famoso, que foi a Mônica. E o personagem Mônica foi totalmente inspirado, foi uma homenagem à sua filha Mônica, que nascera no ano de 1960. Daí foi um sucesso atrás do outro, a criação da Turma da Mônica, a criação também de outros personagens,
Personagens esses como Cascão, Chico Bento, Cebolinha, Mônica, o próprio Bidu, personagens como o Papa Capim, que é uma homenagem ao indígena brasileiro, o Pelezinho, tem também um personagem dele que não diria uma homenagem, mas é feito no formato de um fantasminha. Então há vários personagens que caíram no imaginário infantil e adulto, que tem muito adulto que gosta das revistas, dos gibis, e Maurício de Souza, ele tem uma lembrança, né, quase que infantil, do personagem Mandrake, que era uma história em quadrinhos muito famosa, desse personagem, desse herói americano, que ele se inspirou para fazer o seu trabalho. E esses personagens, esses gibis, caíram no gosto popular, fizeram e fazem sucesso não só no território brasileiro, mas também no mundo, e foi um sucesso atrás do outro. Ele teve um contrato, né, na década de 60 com a revista, com a editora Abril. Em 1987, eu digo porque eu acompanhei isso, ele se tornou funcionário, digamos assim, da editora Globo, que era uma potência. Quem tem mais de 40 anos sabe que a editora Globo, que pertencia, hoje se chama Globo, antigamente pertencia às organizações Globo. Aí o sucesso dele foi estrondoso. Aí ele ficou na editora Globo até 2002, 2003, quando ele foi para a Panini. E o trabalho de Maurício de Souza não é só um sucesso em termos de gibi, é um sucesso também em termos de vídeo, de desenho animado, também de produtos licenciados já há muitas décadas. Então ele é um colosso, tanto como desenhista, como escritor e como empresário brasileiro. Vale ressaltar também que Maurício de Souza ganhou muitos prêmios. Só na década de 70, o início da década de 70, mais precisamente em 1971, ele ganhou 2 prêmios, um foi um prêmio, aliás, e outro um troféu, lá na Itália. Depois ganhou prêmios já por volta de 1978 no exterior. E depois ganhou vários prêmios até agora há pouco, e prêmios também no comércio, com relação ao comércio exterior. Quer dizer, ele é um verdadeiro colosso em termos empresariais, em termos de produção de conteúdo infantil. Enquanto tanta gente produz verdadeiras catástrofes, né, direcionada ao público infantil ou infanto-juvenil, graças a Deus temos personagens, temos pessoas do quilate de um Maurício de Souza. Maurício de Souza também ocupou a cadeira de número 24 da Academia Paulista de Letras. Está aqui a nossa humilde homenagem ao grande Maurício de Souza, contando um pouco da sua história. Ele deve estar fazendo agora mais ou menos 90 anos e ele não pensa nem tão cedo em parar. Quer continuar com seu sorriso, seus filhos estão dentro da empresa e continuar esse legado maravilhoso da Turma da Mônica, que hoje está na TV aberta, está na internet, ou seja, é um dos grandes personagens, eu diria até da própria cultura brasileira. O trabalho dele é tão interessante que ele joga nas historinhas a valorização da amizade, a valorização do ser humano, não é lição de moral, ele dá lições do bom convívio, né? Então não são só crianças que leem Maurício de Souza, são os adultos, né? E antigamente existia muito essa coisa de gibi, a gente passava na porta das bancas, que existia antigamente, nos anos 70, 80, 90, e o que mais a gente via eram os gibis da Turma da Mônica. Está contado, né, nossa homenagem aqui para o grande Maurício de Souza. E de Maurício de Souza nós vamos lá para a Europa, vamos para o final do século XVIII e vamos falar sobre os irmãos Grimm. Falar em irmãos Grimm, muitos de vocês não têm nem ideia de quem eles são. Mas quando eu falar sobre as obras deles, aí vocês vão ficar impressionados como eles são conhecidos. Os irmãos Grimm, eles nasceram na Alemanha, na cidade de Hanau. São 2 irmãos, aliás. Um é Jacob Karl Grimm e o outro é Wilhelm Karl Grimm.
Um nasceu em 1785, o outro nasceu em 1786. Alguns pensam que eles foram gêmeos, irmãos gêmeos, mas não foram. Eles foram filhos de Philip Green e Dorothea Green. O pai trabalhava na magistratura e a mãe era uma conselheira. E esses dois irmãos, eram eles e mais 4 irmãos, eles já de pequenos, eles gostavam muito, já nasce, né, com a pessoa, aquela aptidão, aquela vocação. Então eles gostavam muito de ler, eles gostavam muito de pesquisar, eles eram muito curiosos. E exatamente o trabalho dos irmãos Grimm, a base deles foi o folclore alemão, os contos alemães. E eles, crianças, estudando, buscando se inteirar, e se tornaram adolescentes até que o pai deles falece e eles têm que trabalhar para ajudar a sustentar também os 4 irmãos. E eles saem de lá, de onde eles moram, e vão para uma região chamada Kassel, na Alemanha. E lá eles vão tomando esse gosto, vão pesquisando muito sobre o folclore alemão, que é muito rico, sobre a cultura alemã também, obviamente, que é muito rica, e eles recebem a simpatia de professores, e também eles de lá eles vão para Berlim e vão se deparar com as grandes faculdades, com as grandes bibliotecas, e eles começam a estudar e conseguem emprego de bibliotecários. E é lá onde eles tomam realmente o gosto, eles chegam ao habitat deles, que é o habitat da leitura, e eles são tão ousados que eles passam a trabalhar exatamente contos, são os contos. Então, tanto é que em 1812 eles lançam o conto que é tipo conto de fadas para o lar, que era uma série de leituras para crianças e que as pessoas faziam em seus lares. E um deles se tornou, eu não me lembro agora quem foi, mas um deles se torna parlamentar, se torna um político alemão, e o outro continua bibliotecário, depois se tornam professores, e eles ganham a simpatia dos grandes mestres da cultura alemã. O trabalho deles foi tão ousado que eles elaboraram um dicionário em alemão, do idioma alemão, do povo germânico, obviamente. Até aqui vocês não têm a mínima ideia de quem são os irmãos Grimm. Mas eles pegaram contos, como eles eram altamente intelectualizados, eles pegaram esses contos que tinham um fundo acadêmico e transformaram nas famosas histórias infantis, que são histórias universais. E vocês devem estar perguntando, que histórias são essas? São histórias como João e Maria, Rapunzel, A Bela Adormecida, Cinderela e tantas outras, que são altamente conhecidas universalmente. Alguns de nós pensamos que essas obras foram originadas do grande gênio Walt Disney. Não. Tanto Walt Disney quanto outros nomes do cinema, do desenho, do entretenimento de cultura de massa, essas pessoas absorveram o material, o conteúdo dos irmãos Grimm e transformaram em grandes produtos, em grandes peças de entretenimento. Então, para vocês, hoje, fiquem cientes. Quem inventou todas essas histórias, João e Maria, Cinderela, Rapunzel e tantas outras que eu falei aqui, a flauta mágica, foi exatamente o grande nome dos irmãos Grimm, os 2 irmãos. Não foi o Walt Disney, nem muito menos outros nomes internacionais, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa, que pegaram a ideia e exportaram e venderam para o mundo todo. Então, as nossas homenagens, nossas sinceras homenagens aos grandes irmãos Grimm, que deixaram esse legado, que é uma palavra, como eu digo sempre, muito gasta, mas que até hoje está no imaginário infantil. Esses textos dessas histórias eram textos acadêmicos, não é que fossem fortes, eram textos acadêmicos que eles simplificaram, deram um tom de lirismo, de
toque infantil para se tornar interessantes esses textos para as crianças. Agora nós vamos falar um pouco sobre um grego que viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo, lógico, na Grécia, mas ele andou também muito pelo Egito, foi o que eu descobri na biografia dele. E vamos falar aqui sobre Hipócrates. Quem foi Hipócrates? Muitos chamam Hipócrates o pai da medicina, mas ele foi realmente o pai da medicina, mas não foi o deus da medicina, como muitos chamam, né? O deus grego da medicina foi Esculápio. O Hipócrates foi o pai da medicina, foi o maior nome da medicina, porque foi ele quem criou, digamos assim, ele não inventou, ele criou a medicina. Ele viveu, como eu já falei a vocês, há cerca de 400 anos antes de Cristo, na Grécia, mas ele também andou e muito pelo Egito, exato. Porque, para quem não sabe, o Egito, o povo do Egito, esse povo era extremamente hábil em oftalmologia e também em medicina, devido às técnicas de mumificação. Então, o grande Hipócrates ia beber nas fontes do conhecimento. E por que aconteceu isso? Porque, meus amigos, naquela época, doença e enfermidade, para a população, elas vinham de elementos metafísicos, de fantasmas, tudo adoecia, dizia fantasma. Adoecia foi uma forma metafísica que atingiu o corpo. Não. Hipócrates ele não aceitava, não é que ele refutasse totalmente, mas ele não aceitava que as causas das enfermidades fossem geradas apenas por fatores invisíveis. Ele passou a analisar o sangue, ele passou a analisar a situação até muito avançada para a época, né? Que hoje se analisa o ser humano quando ele está enfermo no todo, mas ele analisava as questões emocionais, as questões já ambientais daquelas pessoas e principalmente o sangue, ele analisava muito o sangue. E dali ele tinha noção de que tipo de problema de saúde aquela pessoa tinha. Então ele passou, obviamente, a estudar os órgãos, ele passou a estudar a ossatura humana e deixou para a humanidade essa questão de não ver só a coisa do metafísico, a coisa fantasmagórica. Então ele foi analisar, ele estudou essa questão das ervas, do natural, e ali ele elaborou o seu sistema de cura. Tanto é que é muito bonito para quem vai se formar em medicina, o formando, ele recita, digamos assim, o famoso juramento de Hipócrates. Então, Hipócrates é o grande nome da medicina, e seria bem interessante, né, que alguns médicos, tanto da área pública quanto privada, se conscientizassem, estivessem sempre relendo o famoso juramento de Hipócrates. Então, aqui é só pouca coisa que eu estou passando para vocês a respeito do Hipócrates, a função dele de desmistificar a doença, de desmistificar a enfermidade e tratá-la, tratar o corpo humano com todo, digamos assim, com toda a necessidade de aferição, né, de análise que o corpo humano tem, porque é a máquina mais maravilhosa que existe. E, finalmente, vamos falar um pouco sobre a atualidade. É um tema que, por causa dessa coisa de política, as pessoas não estão dando muita atenção, mas é muito importante que as pessoas saibam o que é a TV 3.0. E o que é a TV 3.0? No mês de junho, o governo federal implementou, né, essa questão da TV 3.0, que nada mais é do que uma TV com internet. Para explicar a vocês, para vocês entenderem melhor, é uma TV com internet, é uma TV com serviços. E a gente sabe, quem é da área de comunicação como eu, a gente sabe que de uns anos para cá, principalmente no período da pandemia, a TV aberta e a TV fechada, elas perderam muita audiência
E perdendo audiência, elas perdem o quê? Publicidade. Perderam muito público, ninguém está muito interessado em ver a televisão habitual aberta, principalmente pela falta de qualidade, não técnica, mas a falta de qualidade no sentido de bons textos, de um bom telejornal, de uma boa novela, de um bom programa, de bons produtos. Então as pessoas estão rumando para o stream, para a internet de um modo geral, para o YouTube. Então quem quer ver bom conteúdo, modéstia à parte, vê um vídeo como o meu, vê outros maravilhosos. E quem quer ver um material não tão bom também encontra na internet, mas encontra mais ainda na TV. Quem quer ver violência, quem quer ver derramamento de sangue, quem quer ver fofoca, quem quer ver guerras políticas infindas, vai ver tanto na TV aberta quanto na internet. Sendo que esse sistema de TV, de mídia, esse sistema ele quer juntar exatamente a TV com a internet. Ou seja, nós vivemos dentro de um sistema chamado broadcasting, que é um sistema que vem lá dos Estados Unidos. Agora, com a integração da TV com a internet, se transforma em broadband. Então, você tem TV e tem internet juntos. E ali você vai poder acessar serviços, compra, venda. Então, isso é muito interessante. Ainda está praticamente, não diria no papel, mas está no seu embrião. E vocês devem estar perguntando, como eu perguntei também, isso vai ser só para a classe mais abastada? Não. Vai ser um tipo de produto para todas as classes sociais. E é exemplo daquela TV digital que a gente tem que usar o conversor, também terá tipo um conversor, tipo um aparelho, em que você pode botar nos atuais televisores e entrar livremente na nova TV, que é a TV 3.0. E algo que eu achei interessante é que eles já vão começar a dar os pontapés no próximo ano, mais precisamente maio e junho, porque nós sabemos que 2026 haverá a Copa do Mundo. Porém, contudo, todavia, eles só vão implementar mesmo o sistema só daqui a 15 anos. Todo esse processo de digitalização da TV começou no ano de 2007. Então, quem tiver olhos para ver, quem estiver vivo também, vai ter que esperar até daqui a 15 anos para que esse sistema seja todo implementado. Quer dizer, o rio só corre para o mar, então é o processo mesmo de modernização da TV. Então, eles vão ver se, utilizando essa TV digital, que é uma TV digital, uma TV de internet, diminua a queda que a TV aberta e a TV fechada, essa TV está tendo com relação à falta de público, e falta de público, consequentemente, se transforma em falta de patrocínio. Meus amigos, muito obrigado a vocês que assistem ao meu trabalho, compartilhem, não fiquem só nos vídeos, aqui é só um toque, vão para a web, vão para as bibliotecas, para as livrarias, busquem um bom conhecimento, a boa informação. Novos vídeos vêm por aí, vamos continuar com a saga dos grandes virtuosos da música e também da pintura. Vamos falar também sobre língua portuguesa e afins com novas dicas que vão ajudar a vocês no Enem. Vamos continuar falando também sobre literatura brasileira, sobre literatura russa. E eu estou pensando também em fazer alguns vídeos sobre a música black americana, as grandes cantoras, tipo Billie Holiday. Estou preparando aí um material, pesquisando, fazendo levantamento, fazendo pautas, para a gente falar sobre essas cantoras maravilhosas, que é exemplo dos grandes virtuosos da música. Elas tinham aquelas vozes fantásticas, mas viviam verdadeiros tormentos pessoais. Conhecimento é tudo. Até a próxima, vejam a nossa playlist e até o próximo vídeo.